Sim. Sim. Ok. Eu não vou precisar rever isso, acho que os conceitos que eu falei na aula passada, exaustivamente eu acabei falando sobre isso, não é? Falei sobre a contração muscular, os tipos de contração muscular, dei inclusive exemplos aqui na prática desse lado. Falei sobre os tipos de músculos, os tipos de fixação das ênteses musculares quanto à origem e inserção. Falei sobre serem tônicos ou fásicos, sobre a capacidade metabólica de cada um deles, como aeróbica, anaeróbica. Falei como eles se comportam como reserva de energia muscular através do armazenamento como glicogênio. Falei de muitas dessas propriedades. Quase todas essas propriedades aqui foram citadas, acho que todas elas. Tá? Eu comecei a falar sobre o componente facial, com relação à dor, né, o quanto era importante o componente facial. E depois nós já íamos falar um pouco sobre fisiologia da contração muscular. Né? Agora, assim, eu preciso da sinceridade de vocês. Vocês precisam de uma revisão de fisiologia da contração muscular ou não? Tá tudo ok? Pessoal, Ah, é sempre bom. é sempre bom saber como que o músculo contrai, como que o músculo se comporta. Então vamos entender um pouco como o músculo se comporta, tá? Então é assim, ó, vamos pegar do início para entender o músculo e como ele se comporta. Aqui vocês estão vendo a simulação de uma medula, né? Do cone medular, uma medula espinal que vai desde ali do final do tronco cerebral, que é mesencéfalo ponte bulbo. Aqui eu tenho a medula espinal que se estende até a região próxima da lombar alta como medula e próxima à lombar baixa através do saco dural e depois filamento terminal. Aqui é um corte, né? Tá para ver que cortaram a medula transversalmente, metade superior e inferior, e dá para ver esse corte transversal medular nesta área, com a parte branca por fora, a parte cinzenta, que teoricamente seria essa mais amarela escura aqui por dentro, e tudo isso para demonstrar que dessa medula eu tenho uma saída de um conjunto de nervos que saem pela frente e outro que saem por trás. Eu tenho raízes ventrais, raízes nervosas que saem pelo lado da frente da medula, e raízes dorsais, que são as raízes que saem por trás da medula, e ambas elas, todas dorsais e ventrais, se unem em um gânglio, que nós chamamos de gânglio espinal misto. Por que gânglio espinal misto? Porque eu tenho raízes dorsais e ventrais, então ele é misto. Mas por que misto, professor? Porque as raízes ventrais, elas são motoras, são para geração de movimento. Então as raízes ventrais, elas estão saindo para ir em direção ao corpo. E as raízes dorsais, professor? Elas são sensitivas, essas são ao contrário. As raízes dorsais, elas estão trazendo informação somatosensorial para a medula e depois essa informação sensorial vai ser interpretada no sistema nervoso central. Deu para entender então? Então essa medula, ela tem um caráter misto. Misto porque ela tem motricidade sendo produzida e saindo ventralmente para mover o corpo. E tem sensibilidade, que é captada periférica, entrando dorsalmente para ser interpretada. Motricidade é do central para o periférico. Sensibilidade é do periférico para o central. Sim ou não? Sim. Todo mundo entendeu esse conceito? Bom, vou subjugar que sim. Bom, e aí, já que a motricidade sai pela raiz ventral, esse nervo vai descendo, e vamos supor que ele desça aqui, e essas raízes ventrais, elas vão se inserindo através da inervação mista na musculatura. Esta inserção nervosa no músculo é feita através dessa estrutura rosa aqui, que é a placa motora, que libera ACH, o nosso principal neurotransmissor periférico para contração muscular, que é a acetilcolina, o nosso ACH, vamos colocar aqui, acetilcolina.
E essa acetilcolina sendo representada por essas vesículas vermelhas, liberadas, elas serão recebidas pelos receptores colinérgicos. E aí, pós-junção desse receptor colinérgico, aberturas de canais iônicos ocorrerão e o potencial elétrico em milivoltagem se dissipará ao longo da superfície da fibra. O que acontece é que o potencial elétrico ele não pode ficar só ao longo da superfície da fibra. O potencial elétrico ele tem que passar, veja, o potencial elétrico ele tem que entrar, ele tem que pegar áreas mais profundas da fibra muscular. Ele tem que transpassar o que nós chamamos de sarcolema. E aí eu tenho o que nesta passagem? Veja, eu tenho a passagem do potencial elétrico e das substâncias químicas, ou seja, eu tenho passagem de acetilcolina e passagem de pelo menos menos 20 milivolts, tá? Que é o potencial elétrico mínimo para uma despolarização muscular. E aí esse potencial elétrico ele não vai poder ficar apenas na superfície daqui do músculo ou da fibra muscular. Ele tem que entrar. E ele entra, deixa eu ver se eu tenho uma imagem disso, e ele vai entrar, deixa eu pegar, e ele vai entrar através de túbulos chamados de túbulos T. Nós não temos as representações dos túbulos T aqui, mas eu posso fazer uma representação dessa. Deixa eu ver que cor está essa linha. Vamos colocar o túbulo T de verde. Então eu tenho a representação do túbulo T dessa maneira, ó. Túbulo T. Vamos colocar um outro túbulo T aqui. Túbulo T. E um outro túbulo T aqui. Túbulo T. Então, ao longo do meu sarcômero, eu tenho invaginações, eu tenho fissuras chamadas de túbulos T. E aí, todas aquela acetilcolina que passou e foi recebida pelos receptores, e assim os canais iônicos abriram, toda aquela eletricidade, ela vai se tornar mais profunda, e esta eletricidade vai entrar no túbulo T. Olha que bonito. Então, o que auxilia a profundidade da entrada do potencial elétrico na fibra muscular é a existência do túbulo T, a existência desta passagem para que a eletricidade possa se aprofundar. Para que a eletricidade tem que se aprofundar, professor? A eletricidade tem que se aprofundar porque do ladinho de cada túbulo T, eu tenho estruturas arredondadas como essas que eu estou aqui colocando. Do lado de cada túbulo T. Detalhe, de um lado e de outro. Para cada túbulo T, eu tenho 2 retículos desse, eu tenho 2 bolsinhas dessa. Para cada túbulo T, vamos aumentar. Para cada túbulo T, eu tenho 2 bolsinhas dessa. Já deu para entender, é isso que eu estou simulando. Não vou colocar muito, não vai poluir a imagem. E o que tem dentro de cada bolsinha dessa, professor? Dentro de cada bolsinha dessa, eu tenho cálcio. Então, eu tenho cálcio iônico dentro de cada bolsinha dessa. Então, como ocorre a fisiologia da contração muscular? Eu motivo o movimento motor voluntário, eu integro, eu programo, desce pela inervação, raiz ventral da medula, vem para o bíceps, tem a inserção da fibra nervosa, do neurônio no músculo através da placa motora, é liberada a acetilcolina, vamos colocar aqui que é liberada a acetilcolina, uma substância química importante para a abertura de canais iônicos.
acetilcolina vai entrar, vai ser recebida, o potencial elétrico vai passar, o potencial elétrico não pode ficar na superfície apenas, então ele se aprofunda, ele só consegue se aprofundar porque eu tenho uma estrutura chamada de túbulo T, então vamos colocar o nome dela aqui, nós fizemos a representação e vamos nomenclaturar, né? Então eu tenho o túbulo T, né? A eletricidade entra pelo túbulo T e, claro, dessensitiza ou dessensibiliza o retículo sarcoplasmático. Sabe o que acontece? Quando o retículo sarcoplasmático recebe eletricidade vinda do túbulo T, quando o retículo sarcoplasmático recebe eletricidade vinda do túbulo T, o retículo sarcoplasmático abre. E quem sai do retículo sarcoplasmático? Cálcio. E aí o cálcio sai. O cálcio sai do retículo sarcoplasmático para ir para o músculo. Então vamos lá. Daí o cálcio sai do retículo sarcoplasmático para o músculo. Pergunto, esse cálcio vai ficar sobrenadante, perdido dentro desse músculo, perdido no meio dos sarcômeros? Não. Aí esse cálcio, minha gente, vai se ligar. Vamos ver em quem que esse cálcio vai se ligar. Ó que legal que eu tenho aqui. Vamos entender a sequência do negócio. Eu preciso pegar esse sarcômero aqui, ó, que tem cálcio, que tem tudo para olhar mais de perto. Então aqui eu estou olhando o meu sarcômero mais de perto. As bandas Z dos sarcômeros, que são as unidades funcionais de contração muscular. Os filamentos de miosina, que são esses filamentos, de actina, que são esses filamentos aqui azuis. Os filamentos de miosina, que são os filamentos grossos que estão ao centro. Eu tenho outros filamentos que não estão aparecendo aqui, como, por exemplo, o filamento de tropomiosina, que ele está enrolado na actina, veja. E tenho, inclusive outros filamentos, tá? Vamos mudar de cor, que é o filamento de troponina, que fica aqui em cima, da tropomiosina, tá? Então eu tenho miosina no meio, actina formando os degraus da escada, miosina no filamento central e grosso, tropomiosina enovelada na actina e a troponina em cima. Veja, a presença do cálcio se dará aqui, ó, em cima de cada troponina C, porque é C de cálcio, tá? Então, é isso que acontece. Eu tenho o filamento fino, tenho a tropomiosina enrolada e a troponina como sendo as bolinhas. Onde é que o cálcio vai se encaixar? O cálcio vai se encaixar na troponina. O cálcio se encaixará na troponina, tá? Então, aquele cálcio que foi liberado do retículo, ele vai se grudará na troponina. Com isso, essa molécula toda vai ficar pesada e vai girar. Quando essa molécula girar, quem vai aparecer livre aqui embaixo é a actina. E aí é um prato cheio para cada cabecinha de miosina dessa grudar, tá? Vou de novo, mas eu mesmo explicando a fisiologia da contração muscular. Penso, logo existo. Motivação, integração, programação e execução do movimento. Desce sinal motor, sai da medula pela região anterior, pelas raízes ventrais, vai pela inervação para o bíceps. Esse sinal motor no bíceps vai chegar por um motoneurônio alfa, vai grudar na fibra muscular através da placa motora. A placa motora, ela tem a função de auxiliar na passagem de acetilcolina. O músculo vai receber acetilcolina pelos receptores colinérgicos. Só então há a possibilidade de passagem da eletricidade. A eletricidade vai passar.
A eletricidade vai mais profunda nas fibras musculares porque tem o túbulo T. O túbulo T aproxima essa eletricidade das bolsinhas de cálcio. As bolsinhas de cálcio, quando recebem essa eletricidade, elas abrem. Quando essas bolsinhas de cálcio abrem, o cálcio sai. E em quem que o cálcio se liga? No sarcômero, eu tenho as esbarras da escada, que são as bandas Z. Tenho os degraus das escadas colados nas esbarras, que são as actinas. Tem os degraus centrais, que são as miosinas. Tem os enovelados proteicos das actinas, que são as tropomiosinas. E tem as troponinas em cima, que são as bolinhas. Onde o cálcio se liga? Nas troponinas, que são as bolinhas. Quando o cálcio se liga, estas esbarras das escadas, que são as actinas, parte delas, que é o enovelado da tropomiosina, eles giram. E sítios ativos das actinas aparecem. A miosina tem cabeça, e quem não pode ver um sítio ativo aparecendo são as cabeças das miosinas, que se ligam de um lado e de outro, assim como vocês estão vendo aqui. As cabeças da miosina se ligam de um lado, de uma actina, e se ligam de outro lado da outra actina. E aí há um movimento sempre em frente, né? Há um movimento que nós chamamos de pontes cruzadas. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim. Isso. A cabeça da actina se liga e puxa, né? Quando puxa, a musculatura contrai. Olha o cálcio. Cálcio ligou, molécula pesada. Molécula pesada girou a troponina, girou a tropomiosina, apareceu o sítio ativo. Olha o olhinho aqui preto. Sítio ativo, sítio ativo, sítio ativo, sítio ativo da actina. Quem não pode ver um sítio ativo que gruda? A cabeça da miosina se liga rapidamente para poder contrair a musculatura, tá? Olha lá. E aí o que acontece quando a cabeça da miosina se liga? Se liga e puxa a banda Z. Puxa a banda Z. Olha aqui o pescocinho, ó. Olha o pescocinho dobrando da miosina. Puxa para cá de um lado, puxa para cá de outro. A banda Z desliza para cá. A outra banda Z desliza do outro lado para o centro, o sarcômero aproxima. Um sarcômero aproximando não acontece nada. Agora, se todos os sarcômeros aproximarem, né, eu tenho a contração muscular. Então, basicamente é isso. Ó. A contração muscular é quando um sarcômero passa de um estado como esse, de relaxamento, por uma aproximação dessas linhas ou bandas Z. Tá? E tudo isso acontece porque as cabeças das miosinas aqui se ligam nos sítios ativos das actinas e promovem esse mecanismo de contração. É claro que esse mecanismo de contração já dependeu de um potencial elétrico, esse mecanismo de contração anteriormente já dependeu de acetilcolina, esse mecanismo de contração já dependeu de cálcio, tá? Para poder aproximar as bandas Z. Sim ou não? Deu para entender? Sim, sim. Sim. Maravilha. Então vamos lá. Bom, aqui só a representação de cada complexo, né, do complexo miosínico, da hélice de actina, da ativação da cabeça da miosina porque tem ATP, porque eu preciso de molécula energética, né? O que faz com que ocorra esse deslizamento, né? O que faz com que ocorra esse deslizamento é a quebra do ATP. Em cada cabeça de miosina, eu tenho uma adenosina trifosfato, né? E ela é quebrada em adenosina difosfato mais piruvato, que é o ADP mais o P, tá? Quando a energia é recomposta, eu tenho o retorno da cabeça da miosina para o ponto original. Deixa eu ver o que é isso aqui. É o ciclo, tá? Então, o ciclo de contração e relaxamento é isso aqui. Sempre dependente de ATP, dependente de cálcio, dependente de acetilcolina lá em cima, tá? Veja, estimulação elétrica. Cálcio vai para o meio do músculo. Não era isso que acontecia? Estimulação elétrica. Estimulou eletricamente o músculo. Abriu sítios de acetilcolina. Acetilcolina entrou. Ou melhor, acetilcolina grudou, abriu sítios elétricos, a eletricidade entrou. A eletricidade entrou pelo túbulo T, a eletricidade sensibilizou a saída do cálcio. Então, a eletricidade começa o processo de contração, fazendo com que o cálcio saia da sua bolsinha
com que caia no mioplasma, na massa muscular. O cálcio se liga nos sítios de ligação, que são nas troponina C. Aparecem sítios ativos para ligação de actinomiosina. Eu tenho a quebra do ATP em ADP mais piruvato, libera piruvato, o músculo contrai. Quando termina a energia, o que acontece? A cabeça da miosina volta para o local de origem, o ATP ele volta a se refazer através de uma hidrólise para retirar cálcio do músculo. Quando o cálcio sai do meio do músculo, o músculo relaxa. Então o ATP trabalha tanto para contrair a musculatura, tanto quanto o ATP trabalha para relaxar. Então veja, eu tenho gasto energético durante o relaxamento, né? Então, para devolver meu cálcio para a bolsinha dele e o músculo poder relaxar, eu também gasto ATP. Óbvio que eu gasto muito mais ATP para contrair do que para relaxar, tá? Muito bem. Isso aqui é rigor mortis, rigidez cadavérica, né? Por quê? Porque o ATP é quebrado para contração no momento da morte, né? Quebrado para contração, dependendo se for uma morte com luta, né, em que a musculatura estava contraída durante o falecimento. E o porquê que se permanece contraído? Porque o ATP, você tinha produção energética para contração. E num exato momento que você precisava relaxar e voltar cálcio para o retículo sarcoplasmático, isso não acontece, porque já não há mais fornecimento de energia. É o que a gente chama de rigidez cadavérica ou rigor mortis. Aqui só para vocês notarem como é feito o acoplamento, como é feita a junção da placa motora na fibra. Isso é bem interessante. Aqui eu tenho 2 motoneurônios e 2 placas motoras. Veja, então esse motoneurônio 2, ele inerva 2 fibras diferentes. Esse motoneurônio 1 aqui também inerva 2 fibras ou 3 fibras diferentes. Isso é importante para entender a fisiologia da contração muscular no atleta. Por quê? Muitas vezes eu já tenho um motoneurônio que é rápido, mas falta estímulo para que ele contraia algumas dessas fibras. Ou eu também já posso ter um motoneurônio que seja lento para esse músculo, mas algumas fibras ainda não estão recebendo potencial elétrico. E elas só receberão potencial elétrico se essas fibras forem estimuladas mecanicamente durante o processo de contração. Quer dizer, você tem que estimular a contração do indivíduo. Bom, então é isso, né? Aqui é a sequência que eu uso, os eventos, a sequência que eu fiz, exatamente está descrita aqui do lado. Vamos para algo mais interessante e que não seja de revisão. Aqui também imagens um pouco mais aproximadas daquilo que eu tentei desenhar, né? Vem a acetilcolina, liga na placa motora, no sítio ativo, abre potencial elétrico ele se dissipa pelo túbulo T, o túbulo T com potencial elétrico sensibiliza a bolsinha de cálcio, que bonita, melhor do que a minha. O cálcio sai, quando o cálcio sai, o cálcio se liga na troponina C, que está ligada na tropomiosina, que está enrolada na actina. Quando o cálcio se liga, sítios ativos aparecem e a cabeça da miosina se liga. E aí puxa de lá para cá, daqui para lá. Sim ou não? Essa imagem é boa, hein? Essa imagem aqui mimetiza tudo que acontece desde a chegada da acetilcolina até a ligação da cabeça da miosina com o sítio ativo da actina, ok? Ok. Maravilha. Bom, e aí os tempos e as fases de contração e as respostas mecânicas dependem da intensidade da despolarização. Aqui já é mais importante para vocês. Eu tenho aqui, sequencialmente, fenômeno de potencial de ação por um músculo. Eu tenho abalos isolados, somação mecânica, tétano incompleto, tétano completo. Então, a força de contração muscular depende do potencial de ação que o músculo, ao potencial de ação a que o músculo foi induzido
E depende de duas coisas importantes: a frequência do potencial de ação e a intensidade do potencial de ação. A frequência do potencial de ação, depende do ritmo de contração. E a intensidade do potencial de ação depende da quantidade de neurotransmissores. Trocando em miúdos, por isso que eu tenho músculos que são rápidos e músculos que são lentos. Músculos que são tônicos e músculos que são fásicos. Músculos que são glicolíticos e músculos que são oxidativos. Porque os músculos que são lentos e que usam metabolismo oxidativo, eles têm uma frequência de contração menor e têm pulsos por segundo mais distantes, o que faz com que eu tenha, no máximo, somação mecânica. E aí esses músculos contraem com lentidão, mas também fadigam um pouco, como a gente já viu na aula passada, tá? Isso depende do motoneurônio que o inerva. Se for um motoneurônio rápido, o músculo terá a geração de um metabolismo rápido. Se for um motoneurônio lento, o músculo terá uma ação de contração lenta e um metabolismo lento, tá? O porquê que é importante entender sobre músculo rápido e músculo lento, sobre potencial de ação? Perguntem, o pessoal do segundo ano, perguntem para o pessoal do terceiro que está aí. Eles estão vendo, por exemplo, agora TNS, já viram outras correntes elétricas. A última aula que eu dei para eles, que foi a aula de terça-feira, de Fisioterapia Geral 4, o TNS é um equipamento de eletroterapia para analgesia. E eu não posso utilizar o mesmo potencial elétrico quanto a frequência e intensidade para todos os músculos por igual. Porque se eu tenho músculos que são mais lentos e contraem numa lentidão maior, eu tenho que usar um potencial elétrico com uma frequência adequada e com uma intensidade adequada para gerar analgesia da dor desse paciente, nesse músculo ou naquele segmento corporal. Se o paciente está com dor num músculo que é mais tônico, que tem uma contração lenta, eu tenho que pegar o equipamento e tenho que modular as intensidades e frequências desse equipamento de acordo com o músculo que está recebendo. Então, se é mais lento, eu coloco um determinado tipo de frequência e um determinado tipo de intensidade. Então, a programação de um equipamento de eletroterapia para dor não é sempre a mesma. Eu não vou utilizar a mesma frequência, por exemplo, para uma musculatura de bíceps e a mesma frequência para uma musculatura lombar. Deu para entender, o pessoal do segundinho? Como a gente precisa saber quais músculos têm contração fásica e quais têm contração tônica? Porque quando chegar o ano que vem na eletroterapia, vocês vão precisar entender quais músculos desses precisam, em quais músculos eu preciso ajustar o equipamento para ter um melhor controle analgésico, para trabalhar melhor a dor desse paciente, entende? Então, por exemplo, se eu estou aqui e estou observando que as frequências de contração são diferentes por diferentes músculos, eu também tenho que observar que eu tenho que usar equipamentos diferentes para frequências diferentes. Olha aqui, ó. Aqui a gente está falando de recrutamento de unidade motora. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma fibra muscular e aqui a quantidade de unidades motoras. Aqui eu tenho uma máxima contração porque eu estou conseguindo recrutar a maior quantidade de fibras, conseguindo excitar a maior quantidade de fibras e, consequentemente, maior quantidade de unidades motoras. Aqui é o threshold, do inglês limiar. Tá? Então eu posso tentar botar um potencial elétrico e esse potencial elétrico nunca alcançar um limiar de contração. Ou eu posso estimular de maneira a aumentar essa voltagem para que o estímulo seja tamanho e que possa recrutar o maior número de fibras. É exatamente o que eu estava falando para vocês. Tá? Eu preciso estimular esse músculo para esse músculo contrair mais e melhor. Então a força gerada por um músculo é determinada por dois tipos de condição: o potencial químico e o potencial elétrico para a contração. Não adianta nada eu ter um bom estímulo elétrico se eu não tenho substância química liberada para a contração. Não adianta eu ter uma excelente liberação de substância química se o meu potencial elétrico é baixo. É assim que funciona a fisiologia da contração muscular. Vou dar dois exemplos distintos.
Você pega um paciente que tem bastante acetilcolina, que tem bastante cálcio e tem bastante ATP, só que ele tem um bloqueio nervoso periférico. Ele tem uma estenose nervosa, ele tem uma síndrome compartimental, ele tem um aprisionamento da inervação. Você acha que vai passar eletricidade para o músculo, apesar de ele ter um monte de substância química importante? Vai passar? Não. Não vai. E o músculo não vai contrair direito. Agora, você tem um exemplo contrário. Você tem um nervo livre, por exemplo, para passar o potencial elétrico, mas o paciente tem falha química, falta acetilcolina, ou falta cálcio, ou você que está tendo disciplina comigo agora de fisiologia do exercício, está faltando ATP para o cara. Então adianta colocar o cara para correr 50 metros rasos se o cara não tem reserva de energia glicolítica? Não adianta. Então ele precisa ter sempre a junção das duas coisas. Ele precisa ter reserva energética de ATP, acetilcolina, reserva de cálcio no retículo sarcoplasmático, nesse pacote químico. E ele precisa ter potencial de ação, com boa frequência e boa intensidade. Isso serve tanto para o treino, do jeito que a gente está falando, para a otimização dos treinos, também serve para a reabilitação. No que eu estou falando agora há pouco do TNS, do equipamento de eletroterapia para redução da dor, que, aliás, está aqui ainda o print da aula de terça-feira, ó, do TNS. Olha, lembra o que eu falei para vocês? Eu tenho equipamentos que têm alta frequência e alta intensidade. Não era exatamente essa aqui, do TNS, era um outro do TNS. Mas depois eu acho. Esse é esse aqui. Não, também não é. Mas o que eu quero dizer é assim, a compreensão da fisiologia da contração muscular e a compreensão da passagem eletroquímica pela pele, que vai chegar ao músculo e aos tecidos adjacentes, a compreensão serve tanto para o treinamento, de você entender que aquele atleta precisa de potencial elétrico adequado e substância química adequada, e de entender que você precisa entender sobre potencial elétrico e substância química para aplicar um equipamento de eletroterapia para reduzir a dor de um paciente. Então, o paciente tem uma dor na região lombar. Vocês acham que vocês vão colocar quanto de frequência? Vocês, o terceiro, que já sabem, já tiveram aula comigo. Vai colocar quanto de frequência do TNS? Vai colocar uma frequência de 250 Hz ou uma frequência de 150 Hz na lombar do cara que está com dor lombar? 250. 250 ou 150 Hz na lombar? Primeiro eu preciso saber, o músculo da lombar é um músculo tônico ou fásico? Tainá, não estamos lhe ouvindo. Professor, qual que é a diferença mesmo? O músculo, aí, ó, tá vendo? Aí que é o ponto factual para vocês. Vocês precisam estudar. Não adianta só assistir a aula, precisa rever a matéria, gente. Músculo tônico é músculo antigravitário, músculo de manutenção da postura, dá o tônus da postura. E músculo fásico, o nome já diz, ele é fásico, ele contrai com uma velocidade maior. Então eu não posso pôr um equipamento de eletroterapia analgésica que tem uma frequência de 250 Hz, que é uma frequência mais alta, no músculo da lombar, porque não equipara o motoneurônio que leva essa frequência com o potencial elétrico que eu estou colocando. A mesma coisa para músculos do membro superior. Eu tenho que colocar uma frequência alta de 250, porque se eu colocar uma frequência baixa não vai adiantar de nada. Esses neurônios dos membros superiores trabalham com uma frequência já alta. Né? Então veja, para você aplicar um equipamento de eletroterapia e reduzir dor do seu paciente, você basalmente precisa saber o que é o músculo tônico, o músculo fásico, precisa basalmente saber que o equipamento tem uma modalidade de frequência de 250 Hz, uma modalidade de frequência de 150 Hz. E escolher qual modalidade a partir de qual músculo eu vou estar aplicando. Tá? E interessante que as intensidades elas são aumentadas de acordo com o feedback do paciente. As intensidades são dadas por pulso por segundo, PPS. Então, se as frequências são dadas em Hertz, desses equipamentos, as intensidades são dadas de pulso por segundo. Isso significa que esses pulsos por segundo,
eles determinam a largura do pulso. Quanto maior a largura de um pulso elétrico, menor a intensidade. Quanto menor a largura de um pulso, ou mais pulsos por segundo eu tiver, maior o quê? A intensidade dessa corrente. Então eu tenho que jogar, óbvio, mais intensidade de qualquer maneira. 150 pulsos por segundo no mínimo para ter uma redução de dor de um paciente como esse. Agora, como é fisiologia do exercício e não é só trabalho com dor, de reabilitação, é entender que conhecer do potencial elétrico e da substância química favorece o teu indivíduo. Você está treinando o cara pra caramba, você sabe que ele não tem bloqueio elétrico, porque esse paciente já passou por uma eletromiografia. E você sabe que ele não tem problemas no potencial de condução eletroquímica periférica pelos motoneurônios alfa. Então o problema dele provavelmente vai estar no quê? Nas substâncias químicas que estão envolvidas no processo. Aí faz uma dosagem de cálcio iônico, uma verificação de cálcio iônico, está normal. Faz uma verificação de acetilcolina, está normal. E aí você faz uma dosagem de ATP e pergunta se ele está consumindo carboidrato de maneira adequada para a atividade física e ele não está. O que está faltando? Coeficiente energético para o desempenho desse atleta. Agora vamos supor que ele tem um consumo adequado de carboidrato. Por que se ele tem um consumo adequado de carboidrato estaria faltando energia para o paciente? Talvez ele não tenha consumo adequado de vitaminas do complexo B. Entende onde entra a suplementação? Você verificou tudo, escaneou o cara inteiro. E o cara não tem energia para correr, o cara não tem energia para pular, o cara não tem energia. Mas ele consome carboidrato. Ah, mas será que ele está usando o carboidrato? Conseguindo usar o carboidrato? Não sei se vocês sabem, mas a vitamina B2, que é a riboflavina, nós conversaremos sobre cada uma dessas vitaminas, tanto as lipossolúveis quanto as hidrossolúveis, pegando apenas essa como exemplo, que é uma hidrossolúvel, solubilizada em água, que é a vitamina B2, que é a riboflavina, que forma o ácido nicotínico, a nicotinamida. Desculpe, que forma o NAD e o FAD, que é o ácido nicotínico, a nicotinamida, é a B3, que é a niacina. O NAD e o FAD é formado por essa vitamina B2. Então, efetivamente, ele faz parte do reaproveitamento energético do piruvato, que é o que é quebrado quando eu tenho a quebra do ATP. Quebra em ADP, que é adenosina difosfato, mais piruvato. O cara consome tudo, faz tudo certinho, mas ele não reaproveita o piruvato. Se ele não reaproveita o piruvato, tá faltando o quê? Tá faltando vitamina B2 para ele. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal? Eu acho que não. Tá. Então é assim, o potencial elétrico é muito importante. A substância química também é muito importante. Ambos são importantes, tá? Então é assim, eu preciso entender o que falta no meu atleta, eu preciso entender o que falta no meu paciente. Preciso entender o que eu posso ajustar. Se eu posso suplementar esse atleta, se ele está precisando. Primeiro é a identificação, primeiro é a anamnese, primeiro é a coleta de dados. O que ele sente? Ele sente fraqueza, inabilidade na contração, dificuldade na contração, alteração do gesto esportivo, entende? Eu preciso primeiro triar dois segmentos. Se o problema dele é um problema elétrico e motor, ou biomecânico, ou se o problema dele é químico. Se o problema dele for químico, entram as suplementações para poder regular e ajustar. Se o problema dele for elétrico, entra o protocolo de treinamento. Então, são duas situações diferentes, mas todas contributórias para os prejuízos que esses pacientes vão apresentar, tá? Então, por exemplo, se aqui a falha dele for recrutamento de unidade motora, não adianta, você pode suplementar o que for. Se você não treinar direito, esse paciente não melhora, tá? Aqui, por exemplo, as faixas operacionais no sarcômero. Isso é outra coisa interessante. Isso aqui é chamado, em outra linguagem, né, de curva de Blix. Só para dar um exemplo para vocês,
como de um ponto de vista não químico agora, como de um ponto de vista neural e mecânico, talvez a atividade possa ser, a faixa operacional possa ser otimizada. Olha aqui. Aqui eu tenho uma situação de comprimento máximo de sarcômero. Eu quase não tenho relação de actina com miosina. Então, o meu potencial, a minha possível contração muscular vai ser inefetiva, ineficaz. E aqui eu tenho uma faixa operacional de encurtamento máximo sarcomeral. Eu tenho até um encavalamento dos miofilamentos de actina. Eu tenho pouca conexão. Então, qual é a faixa ideal de operação, a faixa operacional ideal? É com um músculo levemente alongado. Então, esta faixa aqui é a faixa operacional ideal de um músculo relaxado para o levemente alongado. É a melhor faixa operacional. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o paciente está fazendo um gesto esportivo que diminui o desempenho mecânico e, consequentemente, o desempenho esportivo do atleta. Ele está batendo com a raquete, por exemplo, não é? Com a raquete, sem esticar totalmente o cotovelo. Ou, por exemplo, ele está batendo com a raquete com o cotovelo muito fletido. A relação actinomiosínica, ela piora quando eu tenho um quadro de extrema contração ou encurtamento muscular ou um quadro de extremo alongamento. Então, há níveis adequados na relação de comprimento e tensão muscular. Eu tenho que avaliar o meu atleta. Ah, professor, mas não dá para fazer isso microscopicamente. Não, não dá, cara pálida, mas dá para você treinar teu atleta de maneiras diferentes. Posicionando a articulação de maneira diferente, angulando as articulações e posicionando o atleta de maneira diferente para que a relação comprimento-tensão se otimize. Imagina se você faz tudo isso com o atleta. Você otimiza a relação de comprimento-tensão pelo gesto esportivo. Você verifica se ele tem quadro ideal de consumo de carboidrato ou de vitamina B2. Você verifica se ele tem alguma compressão nervosa periférica para passagem eletroquímica. Tudo isso é trabalho do fisiologista de um clube de alto rendimento. Não é? Você treina o atleta de um ponto de vista mecânico e eletroquímico e, por outro lado, você verifica todas as necessidades de suplementação dos elementos que talvez ele não tenha. Sim ou não, pessoal? Sim. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar. Nós trabalharemos dessa maneira. E os exemplos são diversos. Hoje, por exemplo, o principal foi esse. Atletas que precisam de um metabolismo glicolítico, metabolismo de explosão, tem carga energética de glicogênio muscular, tem potencial elétrico passando bacana, o cara tem angulação adequada para a corrida, mas mesmo assim falta energia, ele reclama que fadiga rápido. E ele reclama que aquela energia talvez não seja empregada de uma maneira ótima. Vá fazer um exame de vitamina hidrossolúvel, vá verificar se ele tem riboflavina, porque isso faz parte do componente metabólico mitocondrial inicial, o reaproveitamento de piruvato, de ácido pirúvico pós-quebra de ATP. Isso é um ponto que pouca gente conhece, pouca gente trabalha e é uma suplementação que surte muito efeito. Tá? Então essa é a primeira e a dica de hoje. Tá? Então todo dia vai ter uma dica sobre alguma atividade esportiva, sobre algum gesto esportivo, sobre algum mecanismo que possa ser beneficiado com o conhecimento de fisiologia. Sim ou não? Sim. Sim. Ó, eu vou passar uma questão para vocês me entregarem semana que vem, porque vocês não estão estudando. Eu vou querer um resumo da aula passada, hein? Eu vou querer saber o que é músculo tônico, o que é músculo fásico, o que é metabolismo glicolítico. Anotem aí. Eu vou querer saber o que é músculo tônico, o que é músculo fásico, de acordo com o que eu expliquei. O que é metabolismo glicolítico, o que é metabolismo oxidativo, quais desses metabolismos têm alta fatigabilidade, fadiga rápido, quais desses metabolismos têm baixa fatigabilidade, demora para fadigar, exemplos de músculos tônicos que eu dei, exemplos de músculos fásicos que eu dei,
tá? Tudo isso foi mostrado logo nos primeiros slides da nossa conversa, tá? Acho que eu comecei a falar disso aqui. Por falar nisso, eu quero que vocês definam para mim contração isotônica concêntrica, contração isotônica excêntrica, que eu também expliquei para vocês, tá? Ah, e uma coisa que eu não posso... Agora eu lembrei. Outra coisa. Diferença funcional, falei um monte disso na aula passada, diferença funcional de músculos peniformes para músculos fusiformes. Lembra? Peniforme em forma de pena, tem um que é mais fácil de fortalecer e mais difícil de alongar. E tem outro que é mais fácil de alongar e mais difícil de fortalecer. Coloquem aí para mim, eu quero saber o porquê também. Tá? Então, a diferença funcional entre fusiformes e peniformes. Sim ou não? Professor, tem como você colocar no chat? O quê? Isso que você falou? As perguntas? Sim. Ué, posso colocar. Vamos lá, então. Refresquem minha memória aí. Ah, tá abrindo aqui a janelinha. Tá? Então, eu vou querer. Diferença de músculos tônicos e fásicos. Diferença de metabolismo glicolítico e oxidativo. Exemplos destes músculos. Eu pedi também definição de contração isotônica, concêntrica, excêntrica, isométrica e isocinética. Diferença funcional de músculos fusiformes e peniformes. Ok? Não, precisa saber disso, vocês precisam saber disso. Aliás, saber vocês já sabem, vocês já escutaram. Vocês precisam gravar isso. Tá? Porque disso vai depender a reabilitação com a eletroterapia o ano que vem. E disso também depende a concepção de como trabalhar com esse atleta. Né? Como trabalhar com esse atleta. Então, são os dois perfis. O perfil químico e o perfil elétrico e biomecânico. Tá? Uma das duas alterações para um atleta que não consegue melhorar o desempenho tem. Ou tem uma alteração do perfil químico, ou tem uma alteração do perfil elétrico e biomecânico. Sim ou não? Sim. Vocês conseguem me entregar isso para quinta-feira que vem? Sim. Uhum. Maravilha. Pessoal, alguma dúvida? Te manda por e-mail, professor? Pode mandar pelo WhatsApp. Beleza. Tá? A próxima aula a gente vai entrar na histologia. Não sei se vocês já viram com o Maírton, mas nós vamos ver aqui, ó. Histologia do tecido muscular. Tá? Ela é linda, a histologia do tecido muscular. Tá? E depois da histologia do tecido muscular, nós não vamos perder tempo e nós já vamos para suplementação de tamponantes e cafeína. Tá? E aí a gente já começa com a suplementação. Entender o que é o pH de uma solução, entender o que é o pKa de uma solução, quais esportes são dependentes da via glicolítica, quais são dependentes da via oxidativa, quais são dependentes da via de ATP-CP, fosfocreatínica, o que é uma acidose intramuscular, como é que eu posso diminuir uma acidose intramuscular e melhorar o desempenho do meu atleta,
né? Então, estas são as substâncias tamponantes. São aquelas que vão diminuir, arrefecer a quantidade de íons H+, que no caso é o que gera a acidose intramuscular e aumenta a fadiga e diminui o desempenho do atleta, tá? Então, na aula que vem, a gente começa com o tipo de fibra muscular na histologia, vista ao microscópio. Isso é importante também para vocês, porque vocês podem verificar a evolução de um atleta através do pedido de uma biópsia. Olha que bacana, que o fisioterapeuta faz, tá? Através de pedidos também de exames sanguíneos, como o exame de lactato, desidrogenase, com o exame de creatina quinase, com o exame de miosina sérica. A gente pode pedir esses exames, desde que seja para diagnóstico de fechamento de diagnóstico cinético funcional, e depois dessa área de identificação de tipagens das fibras musculares, a gente migra já para a solução, para a prescrição de suplementação de substâncias tamponantes e cafeína, ok? Ok. Maravilha, então. Pessoal, é isso aí, conversado, isso aí, 1 hora certinho de aula tocada, e é isso, tá? Mais do que isso, eu acho que não digere, sinceramente, não digere. Diga. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre essa aula. É Pode sobre o Patrick perguntar. Weber. Pode falar. Eu não sei se você acabou falando na última aula, só que o Patrick Weber eu só consigo fazer ele quando é no quadril, ou eu consigo fazer ele em outras partes do corpo também? Não, o Patrick Weber é um teste para quadril e principalmente sacroiliaca. Eu só consigo fazer ele no quadril, então, no caso, né? Mas não se preocupa não, espanhol. O teste é o que mais tem no open field. Tem teste para ombro, teste para cotovelo, punho e mão. Só que qual que é a minha preocupação dentro da ortopedia? É que assim, ó, vamos supor, eu tenho uma dor no ombro. Aí eu vou no fisioterapeuta. E ele, ao invés de fazer uma anamnese inicial, fazer uma coleta bacana de dados e usar o teste lá no final para confirmar o que eu tenho, não. Eu chego lá, o cara fala, não, vamos fazer uns testes aqui. Aí ele faz, por exemplo, o teste de apertar o botão, que é um teste para bursite subacromial, faz o teste de Apley com rotação lateral, Apley com rotação medial, faz teste de queda do braço, chamado de teste de Ergenson, faz teste de Addison para compressão de artéria subclave. Ele faz aqui 10 testes, espanhol. Antes de qualquer coisa, ele pergunta meu nome, mas faz 10 testes pro meu ombro, que foi o que eu falei que tá doendo. E se dos 10 testes aí, 5 derem positivo, o cara tem 5 doenças no ombro, espanhol? Não. Então, qual que é a minha preocupação? É você ser um cara que só testa. Você tem que fazer a anamnese, uma boa coleta de dados, direcionar, pegar o organograma, o algoritmo lá do Traumato Orthopedic Program, pega o algoritmo, destrincha teu paciente e usa o teste como meio de confirmação. Ou talvez, se você ficar entre duas patologias, faça o teste para ajudar no fechamento de diagnóstico. Sim ou não? O teste não descobre, o teste confirma. Sim ou não? Ok? Ok. Sim. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus, se cuidem e até a semana que vem.